Beleza, pessoal? Hoje a gente vai fazer aqui um bloco extra para tratar de algumas dúvidas que têm aparecido. Aliás, dúvidas que costumam aparecer com uma certa frequência, então não por acaso aparecem também nesse curso. Na verdade, eu selecionei 3 grandes dúvidas aqui sobre diferentes aspectos da matéria. Um falando sobre modelos teóricos de administração pública, uma dúvida falando sobre governança e governabilidade e uma dúvida falando sobre políticas públicas, para esclarecer esses pontos de uma maneira mais precisa, né, que ajude vocês aí a lidar com questões de prova que inclusive podem aparecer em provas discursivas de diferentes tribunais de contas. Né? Então, vamos começar com a primeira dúvida. Vamos dar uma olhada na tela falando sobre o que a gente chama de modelo racional legal. Toda vez que a gente estuda administração pública, a gente lembra lá que existem 3 grandes modelos teóricos. A gente já sempre diz isso, né? Modelos teóricos, porque são modelos que só existem daquela forma que a gente descreve na teoria. Na prática, claro, todo governo acaba combinando um pouco as características. Né? E os 3 modelos teóricos são o patrimonialismo, a burocracia e o gerencialismo. Né? Então, a gente sempre associa a ideia de burocracia ao que se chama de modelo racional legal. Embora também seja verdade que o modelo gerencial ele também mantém a boa parte das características racionais legais da própria burocracia. Mas, de uma forma geral, as questões de prova elas fazem essa associação mais direta. Então, quando fala de burocracia, está falando do modelo racional legal e vice-versa. E a dúvida que surgiu é sobre o que se quer dizer com esse racional que aparece aí no termo. Né? Porque assim, voltando aqui para a tela, quando ele diz que o modelo é legal, todo mundo entende. Né? Afinal de contas, a própria ideia de burocracia diz respeito à ideia de leis, de normas, de regulamentos que tem que ser seguido pelo burocrata, não é? E é por isso que na burocracia você tem aquilo que a gente chama de ética da obediência, ou seja, o servidor público ele está garantido desde que ele siga tudo que está na norma. A única chance dele ser responsabilizado é pelo um desvio funcional, ou seja, desde que ele desrespeite as normas. Então, enquanto ele respeitar, ele está garantido, está seguro, ou seja, não pode ser responsabilizado. O dever dele, ou seja, a ética dele, o código de conduta dele é seguir aquilo que as leis, as normas, os regulamentos e aquilo que foi padronizado na sua organização foi definido. Beleza. Então a dúvida é sobre o que quer dizer esse racional, né? Essa ideia de racionalidade. E você tem vários tipos de racionalidade. Então é importante anotar que no caso do modelo burocrático a gente está falando do que se chama de racionalidade instrumental, ou que alguns também chamariam de alguma medida de racionalidade econômica. Né? A racionalidade instrumental quer dizer o seguinte, é que você precisa ser capaz de adequar os meios aos fins. Não é? Então, pensa lá na organização pública, qualquer que seja ela. Uma vez que ela tem objetivos traçados, ela precisa ser capaz de utilizar os recursos necessários para alcançar aqueles objetivos sem cometer desperdício, sem ter recurso em excesso ou sem ter recurso inadequado que não leve aos resultados. Então você precisa ter os recursos necessários e suficientes para alcançar um resultado. Então, recursos adequados aos resultados significa meios adequados aos fins. E essa é a ideia da racionalidade instrumental. Então o modelo burocrático prevê isso, ele prevê que o servidor tem que ser qualificado para a tarefa que ele vai fazer. Não é? Que você precisa ter servidores na quantidade necessária, você precisa consumir recursos também na medida necessária para alcançar resultados, evitando desperdícios. Ou seja, sempre adequando os meios aos fins ou os recursos aos resultados. Né? E a gente também chama isso de racionalidade econômica porque isso está ligado a um esforço de tornar as organizações mais eficientes. Não por acaso, Max Weber, quando fala do modelo burocrático, ele diz que o sistema capitalista vai demandar a burocracia, porque a burocracia daria, na visão de Max Weber, essa racionalidade econômica, ou seja, essa eficiência, evitando desperdícios dentro do funcionamento tanto de organizações privadas quanto de organizações públicas. Então, essa racionalidade instrumental levaria a essa eficiência econômica das organizações. E é por isso que o modelo é considerado racional legal. E é bom lembrar que, por meio dessas características, ele evita os desperdícios de recursos públicos.
Por quê? Primeiro, por meio da lei, ele evita a apropriação do que é público pelo interesse privado. E por meio da racionalidade instrumental, ele evita o desperdício, que significa ineficiência. Então, são duas formas de você criar controle sobre o funcionamento do Estado, especialmente, fazendo com que os recursos públicos sejam mais bem aproveitados. Então, essa seria a lógica geral do modelo racional legal, né? Esse nome aí que acabou virando um apelido, uma alcunha aí para o modelo burocrático, beleza? Bom, segunda questão, segunda dúvida, pessoal, afinal de contas, como é que eu diferencio mais claramente governabilidade de governança? Né? Então, a gente teve aula específica sobre isso, na aula 8 a gente ainda falou mais sobre governança, e de uma forma geral, é fácil de identificar a governança, ou seja, a governança ela está sempre ligada a uma capacidade instrumental, ou seja, decisões são tomadas, mas elas precisam se converter em resultados. Então, a governança diz respeito a uma capacidade de um governo de pegar aquelas decisões que são teóricas, que estão no papel, que estão nas leis, e transformar isso em realidade, transformar isso em ação, executando políticas públicas em benefício da sociedade. Então, a governança diz respeito ao uso dos recursos disponíveis num país, recursos econômicos e sociais, para que, por meio do uso desses recursos, você transforme em realidade políticas públicas, convertendo decisões em bens e serviços para a sociedade. Só que um ponto que precisa lembrar, voltando aqui para a tela, é que a governança tem uma dimensão interna, mas também tem uma dimensão externa. Ou seja, quando a gente fala capacidade de executar as políticas públicas, capacidade de formular, implementar e avaliar, é claro que a gente está falando primeiro de uma dimensão interna. Ou seja, eu tenho burocracia adequada, é capaz de fazer o que eu quero fazer, não é um sentido de existência de leis, de normas e de recursos disponíveis, isso faz parte da governança na sua dimensão interna. Mas eu também tenho uma necessidade de ter abertura e mecanismos de participação e articulação com a sociedade, por meio das OS, não é, das empresas, dos cidadãos, ou seja, mecanismos de colaboração com a sociedade. Então eu tenho uma dimensão externa. Então a governança é, no fundo, a soma dessas duas capacidades, interna e externa, para realizar políticas públicas e entregar resultados para a sociedade. É claro que numa questão de prova, não necessariamente ele dá o conceito completo. Ele pode só falar da dimensão interna. Então ele pode falar assim, governança é a capacidade de um Estado de formular, implementar e avaliar políticas públicas, que é uma definição que aparece lá no GES Pública. Não é? Ou ele pode falar da dimensão externa. Governança diz respeito à articulação entre Estado e sociedade para realizar políticas públicas. Certo também, ou seja, o estabelecimento de padrões de relacionamento entre Estado e sociedade para juntos fazerem aquilo que precisa ser feito por uma determinada sociedade num determinado momento. Né? Então, essa é a ideia geral de governança. Já a ideia de governabilidade, ela tem mais a ver com a autoridade política. Ou seja, governabilidade, um governo que tem governabilidade é um governo que tem autoridade política. Ou seja, ele tem uma determinada postura em relação à sociedade, em relação ao mercado, e dessa postura deriva uma certa legitimidade. Ou seja, a sociedade considera que aquele governo, que aquele governante é legítimo, e as decisões que ele toma são as decisões legítimas. Isso não quer dizer necessariamente que as decisões são aprovadas, são coisas distintas. Você pode até não gostar da decisão, por exemplo, do seu governador, mas você é capaz de reconhecer aquela decisão como legítima se ela ocorre dentro das regras do jogo e, de certa forma, você entende que representa a vontade da maioria da população, não é? Ou seja, a vontade geral, não é possível, dado que há muitas divergências numa sociedade. Então você sempre vai associar, vamos aqui para a tela, a governabilidade à autoridade política. Lembrando que essa autoridade política significa que o governo é legítimo para decidir em nome dos cidadãos, em nome da sociedade. Ou seja, claro que isso tem muito a ver com o sistema político, com as colisões que são feitas, mas com os partidos, com o relacionamento entre o executivo e o legislativo, mas a fonte da governabilidade é, no fundo, o povo. Ou seja, embora a legitimidade passe pelo parlamento, ela emana do povo. Então, um governo vai ter governabilidade se ele for considerado legítimo pela população que o elege, que o sustenta. Né? Então, essa é a ideia. E qual é a relação dos dois, afinal de contas? Eu posso ter governabilidade e não ter governança? Sim, e o contrário também. Eu posso ter governança e não ter
governabilidade. E se eu quero governar, eu preciso ter os dois. Então a gente pode dizer que tanto governabilidade quanto governança são duas capacidades governativas, duas faces da mesma moeda, dois elementos que eu preciso ter para conseguir, primeiro, exercer autoridade, tomar decisões legítimas em nome da sociedade e depois tirar essas decisões do papel e concretizá-las sobre a forma de políticas públicas. Né? Então, num caso eu estou fazendo a escolha política em nome da sociedade, de forma legítima, e aí a governabilidade. No outro caso, eu estou utilizando recursos internos e articulação externa para tirar essas escolhas do papel e fazer elas acontecerem, realizando políticas públicas que signifiquem a entrega de bens e serviços para a sociedade, beleza? E terceira dúvida, que é uma dúvida sobre o funcionamento do modelo dos fluxos múltiplos, né? O modelo do John Kingdom, que diz respeito à tentativa de explicar por que determinadas políticas surgem ou não. Essa dúvida surge sempre porque, na verdade, esse modelo surgiu dessa questão, que é por que existem problemas na sociedade e alguns desses problemas acabam entrando na agenda decisória dos governos e merecendo a formulação de uma política pública, e outros problemas permanecem de uma forma um pouco mais difusa pela sociedade ou até às vezes sendo discutida pelo sistema político, mas sem merecer uma tomada de decisão ou a formulação de uma política pública específica. Não é? Então, o modelo dos fluxos múltiplos, ele parte, o nome dele já indica, não é? Ou seja, você está falando de vários fluxos, no caso, especificamente de 3 fluxos, não é? Que são chamados fluxos dos problemas, das soluções e da política. Então, vamos voltar aqui para a gente ver isso. Né? Então, qual que é a ideia? Existiriam 3 fluxos relativamente independentes. Existe o fluxo dos problemas que existem na sociedade e que precisam ser eventualmente reconhecidos como problemas, porque algumas questões elas afligem a sociedade, mas o sistema político não dá atenção a elas. Então essa é uma questão. Depois eu tenho o fluxo das soluções, que eventualmente representarão políticas públicas, que não necessariamente estão associados aos problemas, ou seja, são pessoas que estão tendo ideias, projetos que estão sendo tocados, pesquisas que estão sendo realizadas. Então esse fluxo é relativamente independente do fluxo de problemas. E tem o fluxo da política, não é? Ou seja, do processo político, das coalizões, dos acordos, das circunstâncias políticas que existem em um determinado momento. O modelo dos fluxos múltiplos diz que em alguns momentos pode haver uma convergência desses 3 fluxos. O que significa essa convergência? Significa que um determinado problema passou a ser reconhecido como algo que precisa ser tratado. Ao mesmo tempo, existe algum tipo de solução disponível que é viável tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista político, porque o processo político é adequado ao reconhecimento do problema e aceitação de uma dada solução. Então isso aqui significa a convergência dos fluxos múltiplos. Quando ocorre essa convergência, o processo político está adequado para que seja escolhida uma solução que resolva um problema. Então, nesse caso, o que a gente vai ter? Abertura do que se chama de uma janela de oportunidade. Ou seja, existe a convergência dos fluxos e aí existe espaço para alguém atuar. Esse alguém que vai atuar é o chamado empreendedor de políticas públicas. Não é? Quem que é o empreendedor de políticas públicas, pessoal? Normalmente, ou um agente público, né, pode ser o político ou o burocrata, ou alguém da sociedade, pode ser um acadêmico, pode ser algum representante de um determinado grupo, ou um cidadão que compra aquela ideia e que investe todos os seus recursos ali de tempo, de dinheiro, de esforço, de dedicação, para tentar viabilizar o surgimento de uma política pública. Não é? Então, nesse modelo dos fluxos múltiplos, a junção dos fluxos é um pré-requisito. Mas aí, no momento em que os fluxos estão juntos ali, estão convergentes, precisa entrar em atuação essa ou essas pessoas que são os empreendedores de política, que vão ali fazer as negociações, as costuras, os acordos, para permitir que finalmente surja o desenho de uma solução, ou seja, de uma política pública que resolva um problema e que seja aceito pelo mundo político naquele momento. Então, voltando para cá, se isso acontece, ou seja, quando se abre a janela de oportunidade, você tem a atuação de um empreendedor de política, se ele tem sucesso, passa a surgir então uma política pública, não é? Ou seja, que vai responder a um determinado problema que foi reconhecido como tal, não é? Para o qual havia uma solução disponível naquele momento e que foi considerado adequado pelo mundo político, né? Ao longo do tempo. Não é? E é claro que
esses fluxos eles vão evoluindo ao longo do tempo. Por exemplo, problemas existem, mas o importante é que esses problemas sejam reconhecidos como tal. Não é, por exemplo, por causa de crises, de eventos, de indicadores que mudam, algo que faça, que chame a atenção da agenda governamental para dizer, olha, esse problema precisa ser resolvido. Não é? Da mesma forma, soluções mudam o tempo todo. Não é? Ou seja, tem novas ideias surgindo, novas pesquisas sendo feitas, novos projetos sendo tocados. Então, soluções para políticas também estão aparecendo o tempo todo. E a política muda. O processo político muda, porque mudam governos, isso traz novos atores à tona, novos grupos chegam ao poder. Não é? Então, a política também muda. Então, o que esse modelo diz é que esses fluxos de problemas mudando, de soluções mudando e de políticas mudando são relativamente independentes entre si, mas que em algumas circunstâncias eles convergem, abrindo a janela de oportunidade, e aí o empreendedor de políticas tem que aproveitar aquele momento e fazer então surgir uma política pública. Esse é o modelo dos fluxos múltiplos lá proposto por John Kingdom, não é? Importante aí, principalmente porque políticas públicas passou a ser um tema cada vez mais cobrado em prova, ok? Beleza, pessoal, com isso a gente encerra então esse nosso bloco extra aí, tirando essas 3 dúvidas cruciais e fatais, não é, que costumam aparecer em prova com muita frequência. Então é importante que você não tenha nenhuma dúvida sobre isso. Se mais alguma dúvida surgir, conto com vocês lá na sua mensagem, ok? Então um grande abraço, pessoal, bons estudos e até a próxima.